A Libertadores da América é o sonho de consumo de todo clube brasileiro, sempre com prioridade, sempre com a disputa e sempre com a vontade de se tornar campeão do principal torneio da América do Sul. Mas será que as disputas de bastidores e as vezes que os clubes são prejudicados pela arbitragem estão fazendo valer a pena essa priorização? Eu sou Guto Ablas e você acaba de se conectar à Ablas TV. A Libertadores até o começo da década de 90 era um torneio que os brasileiros até gostavam de disputar, mas não colocavam prioridade máxima, porque tinha muita coisa extracampo, tinha muita batalha de bastidores e as condições para se disputar esse torneio era sempre muito prejudicial aos clubes nacionais. Isso começou a mudar em 92, quando o São Paulo de Telê resolveu bater de frente com toda a sua diretoria, batendo e sendo também forte nos bastidores da Conmebol. A partir dali começou a haver uma garantia para os clubes brasileiros que o extracampo não ia interferir nos resultados. E aí o São Paulo se tornou bicampeão daquele torneio, depois daquilo o Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, Santos, Corinthians, Internacional, todos os clubes brasileiros conquistando o torneio da Libertadores, mas nos últimos anos a coisa tem sido um pouco diferente. Começou com os critérios de classificação. Começou a ser muito fácil disputar a Libertadores da América. E aí, com essa facilidade, começou a aumentar muito o número de clubes. E aumentou muito as chances também dos brasileiros irem bem, desde clubes grandes a clubes menores. Foi aí que a política, que tanto era criticada na década de 80, voltou a aparecer e com muita força, sempre prejudicando as equipes brasileiras. Mas 2018 tem sido um ano totalmente atípico e esses erros de arbitragem cada vez se tornam maiores e cada vez mais a preferência da Conmebol por clubes estrangeiros se torna mais clara. Vocês reparam que sempre que tem uma disputa que envolve um clube brasileiro, um clube estrangeiro, seja no tribunal ou em campo, tem muito mais erro de arbitragem, os árbitros estão sempre mais tendentes a inverter uma falta, dar um cartão amarelo desmerecido, e quando vai a julgamento então aí que fica clara essa mudança de postura e essa proteção aos estrangeiros. Os jogadores brasileiros sempre tomando punições maiores, não só os brasileiros como qualquer um que atue, sul-americano que atue aqui no futebol brasileiro tem punições maiores. O principal exemplo foi o Santos. Escalou o Carlos Sanches na partida de ida contra o Independiente de Avellaneda, sendo que o Carlos Sanches tinha sido expulso em 2015, ainda quando atuava pelo River Plate na última Libertadores que disputou, e teria uma partida de suspensão para cumprir. Até aí tranquilo. O Santos consultou o sistema da Conmebol, não constava nenhuma punição ao Carlos Sanches. Então o Santos foi lá e escalou o jogador. Resultado em campo 0-0. No tribunal, 3-0 para o Independiente, o Santos praticamente eliminado antes de entrar em campo no jogo de volta, e as Conmebol lavando as mãos e falando, olha, o time do Santos não devia ter confiado no nosso sistema, devia ter consultado a entidade e não simplesmente confiar no sistema. Mas aí, River Plate e Boca Juniors passaram pela situação idêntica. E não foi só por um jogo não, o Santos foi um jogo só. No River chegou a ter 7 jogos com jogador que estava suspenso irregularmente. E aí a Conmebol falou assim, não, foi um erro do nosso sistema, então a gente não pode punir os clubes. E aí, na semifinal, River e Boca Juniors estão. E aí quando você entra no assunto arbitragem, você vai ver que o Flamengo e o Grêmio tiveram dificuldades na primeira fase, Palmeiras e Corinthians tiveram que brigar não só contra um adversário forte, mas também contra os árbitros na fase mata-mata, e o caso mais emblemático acabou sendo o do Cruzeiro, que foi enfrentar o Boca Juniors em La Bombonera. O Dedé disputou um lance com a cabeça com o goleiro do Boca Juniors, o árbitro havia marcado só a falta, só a pancada, mas aí ele chamou o árbitro de vídeo e num lance que não era intencional e nem nada, acabou expulsando o zagueiro brasileiro. Resultado em campo, 2-0. A Conmebol analisou o lance, viu que houve um erro grotesco no uso do VAR
e acabou liberando, né, o Dedé para jogar o segundo jogo, mas o prejuízo já estava feito, né? E agora, abre o olho, tem 2 confrontos Brasil e Argentina, River e Grêmio, Boca Juniors e Palmeiras. As 2 equipes brasileiras são favoritas em campo, têm jogado mais futebol, mas se não tomar cuidado, a arbitragem pode sim prejudicar. Então, joga com inteligência, Filipão, joga com inteligência, Renato. Façam o time de vocês não entrarem nessas picuinhas e toma muito cuidado com a arbitragem. Mas a galera me pergunta, mas Guto, como fazer para os brasileiros serem respeitados pela Conmebol? Tem que parar de jogar o torneio? Para mim não é a resposta. O primeiro ponto é parar de dar essa importância toda para a Libertadores. Joga, tenta ganhar o título, sempre faz o seu melhor, mas não deixa de lado os outros campeonatos só por causa da Libertadores. Quando a Conmebol vê que o Brasil não trata mais a Libertadores como prioridade, talvez ela mude de postura. O segundo ponto é os clubes se unirem, os clubes estarem juntos numa disputa para tentar lutar pelos bastidores mais limpos dentro da Conmebol. O brasileiro tem que jogar Libertadores sim, é um torneio legal, é um torneio importante, mas tem que ter igualdade de condições. E ó, cá entre nós, Coronel Nunes, pede desculpa, liga pro pessoal da Conmebol, fala, foi mal, time, porque você combina com toda a galera da Conmebol que vai votar nos Estados Unidos, Canadá e México como sede da Copa. Aí chega no dia da votação, você pensa que o voto é secreto e vai lá e vota em Marrocos. E o voto não era secreto, todo mundo sabe que você passou a perna nos caras. Porque a tua situação, o que você fez, também ajuda a prejudicar em muito o futebol brasileiro. Então, Coronel Nunes, por favor, vai lá e pede desculpa, assume teu erro e bola pra frente. E com essa história toda da Libertadores, você acha que o brasileiro tem que deixar de disputar, tem que continuar priorizando e esquecer os bastidores ou tomar que atitude? Deixa aí nos comentários, conta pra gente a sua opinião, porque aqui na Blas TV ela é muito importante pra gente, beleza? E aproveita, ó, clica aí, se inscreve, faça parte do nosso time virtual, a maior comunidade online de futebol da internet aqui no YouTube. Tamo junto, um grande abraço a você e fique conosco aqui na Blas TV, porque o futebol aqui tá sempre na ponta da língua, valeu?